Cada vez mais, os atletas corredores em cadeiras de roda estão fazendo a utilização de um material que é uma luva chamada por alguns de empunhadura. A confecção desse material ela é simples, porém algumas vezes não conseguimos fazer a superfície externa da luva ficar da maneira como a gente deseja. Portanto, eu desenvolvi uma técnica para confeccionar esse tipo de material utilizando um pequeno molde, um molde apenas para a parte externa. Tá? A gente vai estar utilizando o termoplástico em granulado e argila, que pode ser adquirida em lojas de floriculturas em geral, para fazer o molde. No primeiro momento eu vou pegar a argila e eu vou começar a trabalhar ela de forma que ela fique macia, para que eu possa, a partir disso, estar desenhando o formato que eu desejo. Eu vou repartir a quantidade de argila que eu tenho, que no caso aqui são 800 gramas, um pacote, e eu vou estar primeiro misturando bem para ela ficar mais fácil de trabalhar, e depois eu vou fixar numa estrutura rígida. Eu vou começar a firmar o material e vou começar, depois que eu fizer a fixação básica do material, eu vou começar a desenhar na parte de cima dela o formato desejado da luva de acordo com a mão do atleta. Depois que eu deixar mais ou menos próximo do formato da base externa, eu vou firmar o movimento que eu desejo montar a minha luva nesse material. Eu vou tentar fazer da melhor forma possível as duas, tentar ajustar a mesma posição, e esse formato ele vai ficar marcado no material que eu desejo. A partir dessa marca eu vou afundar e criar o desenho que eu realmente desejo para a minha luva, até ficar com o desenho bem próximo da posição de meus dedos. Eu vou estar sempre ajustando o que eu quero fazer. Depois de concluir a primeira etapa, que é ter o desenho do posicionamento das mãos dentro do material, ajustado de acordo com a posição do atleta, eu vou começar a desenhar nesse material o formato externo que eu tanto desejo. Primeiro eu me concentro no posicionamento que eu desejo para o toque, a posicionamento das mãos do atleta, e a partir de agora eu vou tentar desenhar o formato externo da luva. E nesse sentido eu entendo que o formato mais correto é um corte no centro do polegar. Então nessa região do centro do polegar eu vou afundar e deixar a luva, a parte externa da luva, com o formato que eu tanto desejo. Bom, a parte boa do trabalho do molde em argila é que a gente pode mudar o desenho durante o processo. Por exemplo, nesse aqui eu estava fazendo para 2 dedos, porém a atleta que vai usar essa luva optou pela utilização em apenas dedo indicador e polegar. Portanto, eu consegui fazer a redução e já trabalhar o desenho dentro de um formato mais ideal, pelo que eu entendo. Aqui a gente consegue reduzir, pelo menos na parte externa, as grandes diferenças da direita para a esquerda. Então, eu consigo ficar o mais próximo do desejado. Eu acrescentei uma área onde eu vou deixar a parte externa, a parte de empunhadura, para segurar mesmo o material. Vai ficar aqui, que isso aqui vai ter que ser moldado depois de concluído todo o processo. Já firmada a parte externa, eu vou esquentar o material termoplástico e aqui eu vou fazer a aderência para os dedos. Portanto, eu tenho um molde que já está
pronto, e a partir de agora eu preciso apenas que esse molde seque para que ele fique um pouco mais rígido e depois eu possa fazer o trabalho com o termoplástico sobre ele. Bom, agora damos início à parte do material termoplástico. A gente vai colocar uma quantidade desse granulado dentro de uma panela que tem uma água que esteja praticamente fervendo. Essa quantidade, eu vou pegar uma quantidade razoável, e percebemos que conforme a gente for trabalhando e ela vai esquentando a água, esse material vai ficando na cor transparente. Dessa forma, quando ele está na cor transparente, significa que ele já está numa condição bem maleável e que eu possa trabalhá-lo, e eu vou poder trabalhar ele nas minhas mãos. Claro que esse material ele está numa água fervente, logo ele está muito quente. Existem outras técnicas usadas para fazer esse trabalho de tornar o termoplástico mais maleável. Uma delas utiliza um secador que projeta calor. Nós preferimos essa forma pela água quente. Portanto, antes de eu trabalhar com ele, eu vou tirar ele com uma faca e vou colocá-lo numa água um pouco mais gelada, tá? Um potinho com uma água na temperatura ambiente, e aí eu vou trabalhar. Quando ele cair na água temperatura ambiente, ele já tira um pouco da temperatura e eu já vou conseguir trabalhar ele nas minhas mãos. E eu já vou aproveitar esse material, eu vou passar para a mão do atleta, para que o atleta comece a dar o encaixe e o posicionamento dos dedos, tornando ele mais adequado para a empunhadura que o atleta deseja. Então, eu vou fazendo um pouco mais, vou fazendo ele devagarinho, eu vou pegando esse material, todo o processo, joguei na água fria, rapidinho, não deixa ele esfriar muito, talvez até precise esquentar um pouco mais, e aí, na mão, a gente já vai começando a criar o desenho de acordo com o que a gente tem planejado lá no molde. E eu vou rechear do material de aquaplast para finalizar no molde. Eu vou, a cada pouquinho, é interessante, a gente prefere ousar um pouquinho, eu vou tirar esse material da mão do atleta, e vou, para que ele fique uma aderência bacana, porque como ele vai, algumas partes elas já vão ficando vão ficando secas, talvez essas subcamadas que eu vou montando, elas não fiquem tão boas. Então eu vou molhar de novo, ele vai ficar maleável e a atleta vai encaixar novamente, dando todo o retoque nas camadas que nós montamos, e vai melhorando cada vez mais. Conforme a gente vai percebendo que o desenho da luva já está próximo do formato ideal, agora a gente vai fazer o que? Ela está começando a ficar seca já. Então eu vou molhá-la novamente, tirar ela da sua mão, eu vou molhar novamente na água quente para fazer com que ela fique mais fácil de trabalhar, tá? Então eu vou trazer ela para a minha forma. A minha forma, como a gente percebeu, eu vou colocar um plástico por cima, e aí eu vou solicitar para o atleta encaixar dentro do plástico que está aqui. Pode tirar o dedo médio, tira o dedo médio, e aí deixa o dedo no indicador. E aí ela vai pressionar dentro do desenho que a gente fez. Outra coisa que eu posso fazer, aproveitando a utilização desse molde, é fazer o acabamento mais adequado por cima, ó, na parte externa. E eu vou deixando com que ela fique um desenho bem mais bacana, para que ela não fique também tão feia, que muitas vezes o material de aquaplast ele fica mais feio, tá? E o meu dedo, o material está todo encaixado e firmado dentro do molde. Agora eu vou deixar esse material aqui até que ele fique completamente seco, ou seja, que ele deixe de ficar transparente,
tá? E eu já vou perceber que depois, quando eu retirar, ele vai ficar exatamente no desenho que eu desejo. Finalizando o processo já na mão esquerda, que no caso do atleta é um pouco mais difícil da gente acertar, pelas preferências de posição, né? Então nós temos um material, e o que vale destacar é o posicionamento, é como fica a parte externa da luva. Um desenho extremamente lisinho e ajustado para a técnica que essa atleta usa. Lembrando que ela está o corte, ó, no meio do polegar. Aqui a gente percebe, ó, no meio do polegar da atleta, que vai ter uma pose um pouquinho diferente, ó, que é o encaixe do aro de propulsão e quase no formato do desenho, ó, do aro de propulsão, ó, ele fica arredondado, certo? Então aqui nós temos o atleta finalizando a sua luva da posição da mão esquerda. Já é possível perceber todo o engate, a posição que ela ficou. Lembrando que ela só dá um ajuste fino fora do molde. E aí a gente vai comparar as duas mãos bem semelhantes, facilitando todo o trabalho. Agora a próxima etapa do processo vai ser a gente utilizar uma borracha que é interessante que ela seja uma grossura considerável, e essa borracha vai ser colocada na parte externa, na região de contato do aro de propulsão com a luva. Essa vai ser a próxima etapa.